Precatório, dívida de trilhão e bancarização. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Nós temos aí, pessoal, uma playlist no canal chamado Precatório Bancarizado. Clica lá na playlist que você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos falando sobre a bancarização dos precatórios, a única solução para a questão dos precatórios. A bancarização é a solução imediata e definitiva para a questão dos precatórios. O programa Bora Viver vem bastante preocupado, né? Já nós temos aí essa playlist acerca da bancarização dos precatórios, porque realmente, pessoal, é um elefante branco. A questão do precatório, ela é uma questão gravíssima para o Brasil, né? A questão do precatório, ela mostra a insegurança jurídica e afasta muitos investimentos estrangeiros do Brasil. A questão do precatório, ela vem se agravando a cada ano que passa, e a PEC do precatório, ela só faz agravar a situação, né? A PEC do precatório, ela só agrava mais ainda a situação, porque a PEC do precatório, ela prorroga a dívida, e hoje a gente sabe que o grande montante da dívida de precatórios, ela vem dos juros. Então, quanto mais você prorroga a dívida, mais juro, mais a dívida cresce, principalmente porque é uma indústria muito grande, né, de sentenças judiciais no Brasil. Todo dia a gente vê a fazenda pública condenada, todo dia tem precatório autuado, todo dia tem precatório corrigido. Então, realmente, pessoal, a questão do precatório no Brasil é uma questão gravíssima que vai, né, há pouco tempo, há poucos anos, né, nos próximos anos, ela vai inviabilizar até o orçamento do governo, porque é um elefante branco, é uma bola de neve descendo a ladeira, e a gente vê a dívida crescendo de maneira assustadora no Brasil, e o governo caloteiro, cada vez que fala em precatório, ele só pensa em prorrogar a dívida. Ele não cria uma solução imediata e definitiva para a questão dos precatórios. É o que a gente está vendo aí com a PEC do precatório, né? A PEC do precatório deveria propor o pagamento e a quitação da dívida dos precatórios, ou seja, a PEC do precatório deveria solucionar o problema dos precatórios. Ao invés disso, a PEC do precatório, ela nasceu para se gerar programas sociais, emendas parlamentares e outros jabutis, né, que a gente está vendo aí sendo postos aí no orçamento dos precatórios. Então, o precatório tem um orçamento de 89 bi, eles querem utilizar 50 bi para o programa Renda Brasil, e mais o restante do dinheiro vai para emenda parlamentares e vai para auxílio caminhoneiro e tantos outros jabutis, né, que a gente vê aí sendo postos aí na questão dos precatórios. E a pergunta que fica é essa, né? Como é que fica a situação dos precatórios? O precatório hoje no Brasil é uma dívida que está se tornando impagável. O precatório no Brasil hoje é, na verdade, um orçamento paralelo. E é muito perigosa a situação, porque nós já falamos aqui várias vezes que é preciso saber o montante da dívida. Nem o governo e nem o Poder Judiciário não sabe o tamanho da dívida do precatório. A partir do momento que você não sabe, que você desconhece o tamanho do problema, a partir do momento que você desconhece o próprio valor da dívida, como que você vai fazer alguma estratégia, né, para zerar então o pagamento dos precatórios? Isso aí realmente é uma bola de neve descendo a ladeira, é um elefante branco. Hoje o governo caloteiro que vai prorrogando o pagamento dos precatórios está, na verdade mesmo, criando um orçamento paralelo. O que a gente está vendo são os precatórios daqui a poucos anos, né, inviabilizando o orçamento de todo o governo, porque se torna, né, ao longo dos anos uma dívida trilionária que o governo realmente vai ficar incapacitado de pagar as nossas sentenças judiciais, causando aí muito prejuízo, né, a todos os credores e muito prejuízo à imagem do Brasil, porque nenhum investidor vai investir no Brasil, porque um governo que não respeita suas próprias decisões judiciais, um governo que não cumpre decisão judicial, realmente afasta qualquer intenção de investimento estrangeiro para o Brasil. Esse aí é um ponto. E pessoal, né, a dívida, ela vem dos juros. Então a gente tem precatório aí da década de 60, a gente tem precatório aí da década de 70, de 80, e esses precatórios eles não foram corrigidos. Então é necessário, para a gente saber o montante da dívida,
a gente fazer a bancarização dos precatórios. É isso que o programa Bora Viver defende, é a criação dos bancos do precatório. A bancarização dos precatórios é a solução imediata e definitiva para a questão dos precatórios. Você cria o Banco Nacional de Precatórios Judiciais, você cria o Banco Federais de Precatório, os bancos estaduais de precatório, os bancos municipais de precatório. Você pega todos os atores envolvidos na questão do precatório, né? E você cria esse conselho gestor do banco, né? Você pega lá o representante do executivo, representante do legislativo, representante do judiciário, representante da OAB, o representante dos credores. Você monta esse conselho gestor e cria o banco dos precatórios, né? Todo ele digitalizado. Hoje uma facilidade muito grande para se fazer o banco do precatório. Hoje as varas do precatório estão bem organizadas, né? O CNJ organizou bem a vara de precatórios. Hoje a gente tem uma lista, né, com todos os credores. Aí nessa lista aí você vai ter todos os dados técnicos, né, para a bancarização dos precatórios. Você faz um cadastro do credor, né? Você cria uma conta no banco do precatório para cada credor. E por mais que as varas de precatório estejam organizadas, elas não têm o know-how de banco. Então a bancarização ela vem trazer muita transparência para a questão dos precatórios, porque com a bancarização a gente vai poder saber o real montante da dívida, coisa que ninguém no Brasil sabe dizer, nenhum economista brasileiro sabe dizer o montante da dívida, nenhum governo sabe dizer o montante da dívida, e nem o próprio Poder Judiciário sabe dizer o montante da dívida, porque você precisa fazer a correção monetária de todas as ações judiciais, e isso aí realmente é um trabalho para a bancarização. Então esse é o primeiro ponto, né, pessoal? É você bancarizar para a gente poder saber qual o valor da atual dívida de precatórios no Brasil, que ninguém sabe dizer, esse verdadeiro elefante branco, né? É um orçamento paralelo criado dentro do Poder Judiciário e do governo brasileiro, que vai inviabilizar ao longo dos anos o próprio orçamento do Brasil. Porque a dívida do precatório ela cresce assustadoramente. Hoje a dívida do precatório ela é corrigida pela inflação e a gente está vendo o IPCA-E muito alto, e isso aí está puxando a dívida dos precatórios cada vez mais para cima. Nós temos aí um vídeo na playlist falando, né? Dívida do precatório dispara com a inflação. Então a bancarização, pessoal, é a solução imediata e definitiva para a questão dos precatórios. Porque com a bancarização, você cria o banco, você estratifica e você vai ter cada credor de precatório com a sua conta no banco. Cada credor de precatório vai saber exatamente todo dia qual o valor, né, que ele tem em precatório junto ao banco do precatório. Então a gente vai poder fazer um fechamento de todos os bancos, né, através do Banco Nacional de Precatórios Judiciais, que será o grande gestor do Banco do Precatório, e aí a gente vai poder fechar, né? Banco do Estado, Banco de Precatório do Paraná, fechou com tantos bilhões, né? Banco do Precatório Paulista, fechou com tantos bilhões. Você vai somando a dívida dos estados, soma as dívidas do município, soma as dívidas da União, e assim, né, com a bancarização, a gente vai poder saber, ao menos, né, qual o valor atual da dívida corrigida, né? A gente tem uma dívida estimada, porque muitos dos precatórios não foram corrigidos. A vara de precatórios, geralmente, ela corrige os precatórios que estão na lista de pagamento, ficando os demais precatórios para trás, né? Esperando a vez para ser pago, aí para ser atualizados, né? Então esse aí é o ponto. Quando o CNJ ele corrige a dívida dispara, porque você trata de dívidas com 50 anos de juro, com 40 anos de juro, com 30 anos de juro. Então a necessidade da bancarização ela é imediata e é definitiva para a transparência da dívida dos credores, né? A dívida dos governos com os credores de precatório. Sendo, né, pessoal, que credor de precatório, vamos relembrar, né? É o nosso aposentado, é o nosso professor, é o nosso trabalhador, é o nosso cidadão brasileiro de bem, que é vitimado, né, por um péssimo serviço prestado pelo governo. O governo presta um mau serviço, o brasileiro tem que buscar o Poder Judiciário para reaver os seus direitos. E então o grande culpado pela dívida é o próprio governo,
que cobra muito imposto, presta um mau serviço. Brasileiro procura justiça, ganha ação e depois morre na fila esperando. É isso que a gente está vendo aí na questão dos precatórios, sendo que a bancarização é a solução imediata e definitiva para o problema. Com a bancarização, você tira a dívida das costas do governo e você transforma o que hoje é uma dívida em crédito, né? Você chama o credor do precatório lá, no banco do precatório, né, nos tribunais de justiça, fala: senhor, o senhor ganhou uma ação aí contra o governo nesse momento não tem dinheiro para lhe pagar, mas nós estamos fazendo aí um crédito, né, em precatório, e você vai poder utilizar esse crédito dentro do banco do precatório, você vai poder comprar e vender dentro do banco do precatório, você vai ter as empresas cadastradas, né, junto ao banco do precatório, e o precatório nasce como uma grande moeda nova no Brasil, né? Assim como se tem o Bitcoin na internet, as criptomoedas, você vai ter o precatório como uma nova moeda brasileira, sendo que o banco do precatório, ele já nasce trilionário, né? O banco do precatório no Brasil, ele já nasce como um dos maiores bancos mundiais, né? Já vistos na criação de um banco, devido ao alto montante da dívida, que passa a virar crédito, né? E a pessoa pode comprar e vender dentro do banco em precatório. Então a pessoa vai num posto de gasolina, abastece, ela pode pagar em precatório, pode pagar em real, mas pode pagar em precatório. O posto recebe os precatórios e usa os precatórios para pagar os seus impostos. A solução é simples, é rápida, é imediata e é definitiva. Então você acaba com a dívida, com a bancarização, você transforma aquilo que era dívida em crédito, gerando muito emprego, gerando muita renda, né? Você vai estar colocando aí mais de 200 bilhões diretos, né, na economia brasileira, dinheiro à vista, né, dinheiro na veia da economia brasileira, tirando, né, a dívida das costas do governo e lançando, né, esse dinheiro em crédito dentro do banco do precatório, gerando muito emprego e muita renda no Brasil. Esse aí é o segundo ponto, né? Você tem que usar os precatórios a favor e não contra, como está sendo utilizado hoje, né? Outra questão, pessoal, você criando o banco do precatório, você acaba com esse comércio negro de precatórios que existe no Brasil, né? Hoje a gente está vendo aí o cidadão brasileiro, hoje a gente está vendo o nosso aposentado, o nosso professor, tendo que vender a sua ação judicial com 70% de desconto, com 50% de desconto, com 40% de desconto, um verdadeiro escárnio que está submetido o credor de precatório no Brasil, sendo que se instalou uma indústria de compra e venda de precatório no Brasil muito grande. E com a bancarização, você acaba de vez, né, com esse problema da compra e venda, né, de precatórios, nesse verdadeiro mercado negro de precatório já existente no Brasil. Esse aí é outro ponto, né, você acaba com esse comércio negro. Então a gente está vendo aí, pessoal, uma série de vantagens, né, que a bancarização dos precatórios vai trazer. Outra vantagem que a bancarização do precatório vai trazer é que o credor do precatório, o nosso professor, o nosso aposentado, o nosso trabalhador, ele vai poder utilizar a sua sentença judicial, ele vai poder gastar a sua decisão judicial em vida. Hoje o que a gente vê? O cidadão brasileiro, o professor, o aposentado, o trabalhador brasileiro, ele fica brigando na justiça 10, 15, 20 anos, porque a justiça no Brasil é muito lenta. Depois que ele ganha ação, ele vai para uma fila para esperar o pagamento, que demora mais 20, 30 anos. Então é um verdadeiro escárnio que estão se fazendo com os credores de precatório no Brasil. E com a bancarização, você vai deixar que o credor do precatório, ele utilize o seu dinheiro em vida, dentro do banco do precatório. É aberto o crédito, né? O governo chama lá o credor de precatório, o senhor ganhou a ação, nós estamos abrindo aqui um crédito para o senhor dentro do banco do precatório, e o senhor vai poder utilizar esse dinheiro. Excelente, vai ser uma grande solução, porque o credor do precatório, ele vai poder usar a sua decisão judicial em vida. O que a gente está assistindo hoje? A grande maioria dos aposentados estão morrendo, a grande maioria dos professores estão morrendo sem receber, a grande maioria, né, dos nossos trabalhadores estão morrendo sem receber. Os aposentados, uma vergonha, os aposentados morrendo sem receber, morrem com uma mágoa muito grande do Poder Judiciário e do governo brasileiro. Então isso aí é uma vergonha nacional. Os precatórios hoje, eles são uma verdadeira vergonha para o Brasil. Tá ruim para todo mundo,
Tá ruim para o governo com fama de caloteiro, espantando investimento estrangeiro. Tá ruim para o Poder Judiciário que não vê a sua sentença judicial cumprida. Tá ruim para o credor de precatório que morre sem receber, sendo que a solução é simples, ela é rápida, ela é imediata e é definitiva. É a bancarização dos precatórios. Você cria o banco do precatório, você estratifica, você vai ter um extrato diário da dívida, você vai poder saber o montante da dívida, você acaba com a dívida e transforma a dívida em crédito, né? Em dinheiro na economia, gerando emprego, gerando renda. Você acaba com o comércio negro de precatório. Vai ficar bom para o Poder Judiciário, que vai ter a sua decisão judicial cumprida. Vai ser bom para o credor de precatório, que vai poder utilizar o seu dinheiro em vida. Enfim, pessoal, a bancarização é a solução imediata e definitiva para a questão dos precatórios. E essa PEC é uma PEC falida. Essa PEC é uma reedição da PEC 62. Essa PEC do precatório, ela já nasce morta, ela já nasce falida, ela não resolve a questão, muito pelo contrário, ela só agrava a questão. A única solução para a questão dos precatórios é a bancarização. A bancarização é a solução para a questão dos precatórios no Brasil. A bancarização já, liberdade aos credores de precatório. Vamos transformar o que era dívida em crédito. Vamos saber, né, o exato valor da dívida de precatórios e vamos acabar com esse comércio negro de precatórios, que é uma humilhação, é um escárnio muito grande. Aqui está submetido o credor de precatório no Brasil. Então, precatório, dívida de trilhão. Solução é a bancarização. Precatório de trilhão e bancarização. Clica lá, você vai ver uma playlist no canal chamada Precatórios Bancarizados. Nós temos lá uma série de vídeos tratando sobre a bancarização dos precatórios. Do jeito que está, a situação vai ficando cada dia que passa insustentável. A dívida ela só vai crescendo, a dívida caminha para trilhão. Isso vai inviabilizar o orçamento do governo brasileiro. Os precatórios estão se tornando um orçamento paralelo. Hoje o Brasil tem uma dívida, o Brasil caminha para ter uma dívida de precatório maior do que a sua própria arrecadação. YouTube, Luiz Cassereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha os vídeos. Um abraço a todos, obrigado pelo vídeo e até o próximo vídeo. Bancarização dos precatórios, a solução imediata e definitiva para as questões do precatório no Brasil. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.